São tão perturbadoras as coisas macabras que você pode encontrar nas profundezas da floresta. Meu nome é Carlos e há algum tempo trabalhei como guarda florestal em um parque nacional no estado da Pensilvânia. Meu primeiro emprego formal foi nesse parque, que ficava nas áreas remotas da Pensilvânia, onde praticamente só havia floresta. Minha função era cuidar de uma grande parte dessa floresta, já que muitas pessoas costumavam acampar lá devido à abundante vegetação e vistas incríveis. Eu tinha a responsabilidade de manter a ordem no local e verificar se não havia pessoas perdidas ou em perigo, pois, devido ao tamanho da área, muitas pessoas se perdiam ali e algumas nunca eram encontradas. Tenho muitas histórias sobre essa floresta, mas essa é de longe a mais aterrorizante e grotesca. Tudo começou em 2007, quando o número de pessoas desaparecidas na floresta começou a aumentar. Foi o mesmo ano em que comecei a trabalhar como guarda florestal lá. Meu colega mais antigo na época, que era meu chefe, expressava preocupação com o aumento de pessoas desaparecidas, mesmo com equipes de busca profissionais. Eles nunca encontravam nem vestígio das pessoas desaparecidas. Eu me lembro de um dia desses que estava fazendo uma patrulha pela floresta com meu cachorro, que também estava treinado para encontrar pessoas. Comecei a caminhar por um longo período e, quando percebi, já estava fora da minha área de trabalho. Não percebi quando me aprofundei tanto na floresta, mas não estava com medo, pois conhecia o lugar e sabia como voltar. No entanto, fiquei alarmado quando meu cachorro começou a latir e puxar a coleira desesperadamente em uma direção. Ele estava agitado e parecia querer se soltar das minhas mãos. Segui o rastro do meu cachorro enquanto ele farejava o chão e latia cada vez mais alto. Ele não latia à toa, sabia que algo estava errado. Continuamos até chegarmos a uma parte muito isolada da floresta, onde quase não havia luz do sol devido às altas árvores e densas ramagens. Não estava com medo, mas o que me perturbou foi o que vi no final. Quase imperceptível aos olhos humanos, uma pequena caverna com a inscrição "Abraços grátis", escrita do lado de fora com tinta. Meu cachorro estava fora de controle, latindo desesperadamente e tentando entrar na caverna. Peguei minha arma e me aproximei lentamente para investigar o que havia dentro. A caverna estava completamente escura, então precisei acender minha lanterna. Quando o fiz, pude ver uma grande quantidade que pareciam ser ossos humanos espalhados por toda a caverna, junto com um odor nauseante e insuportável. Não consegui chegar ao fundo da caverna, pois sabia que precisava avisar a polícia e não queria contaminar a cena do crime. Meu rádio não funcionava naquela área, pois não havia sinal. Então tive que voltar para conseguir usá-lo e relatar o que havia descoberto. Pouco depois, o local estava cheio de policiais, que entraram na caverna e encontraram o que eu havia descrito: resto de ossos humanos e pertences pessoais de pessoas desaparecidas. A princípio, pensou-se que poderia ser obra de animais, mas isso foi descartado quando descobriram um colchão em péssimo estado e vários tipos e tamanhos de faca. Na parede, havia escritos e rabiscos que não podiam ser compreendidos, deixando claro que os responsáveis por aquele local eram seres humanos. Foi então que uma busca intensa começou para encontrar os responsáveis por todas aquelas mortes. Os restos mortais de todas aquelas pessoas desaparecidas na floresta foram analisados, e o que mais chamou a atenção da polícia foi que alguns deles haviam desaparecido apenas alguns dias antes e já estavam completamente esqueletizados. Isso levou à especulação de que os responsáveis pelos crimes poderiam ser canibais. A busca durou vários dias, mas não havia rastro dos culpados.
A polícia decidiu instalar câmeras em vários pontos da área e deixar o local vazio novamente para que os responsáveis se sentissem seguros para retornar ao seu esconderijo. Nos primeiros dias, não houve sinal de ninguém, mas uma noite, as câmeras captaram a imagem de um casal de pessoas que mal pareciam humanas, movendo-se como se fossem primatas e com rostos desfigurados, parecendo mutantes. Vimos como eles entraram na caverna e, imediatamente, todos os policiais apontaram suas armas para a entrada, ordenando que saíssem com as mãos para cima. No entanto, em vez de sair, o homem atacou brutalmente um dos policiais. Foi necessário atirar nele, mas ele não morreu. Em seguida, entraram atrás da mulher. E assim, eles foram levados para a prisão do condado e trataram de interrogá-los, mas nenhum dos dois sabia falar. Eles se comunicavam por gestos e não sabiam como agir. Foi muito difícil para os agentes interrogá-los, mas ficou comprovado que eles eram os responsáveis por todos os desaparecimentos e mortes das vítimas. Portanto, foram colocados em prisão de segurança máxima. Também foi descoberto que eles tinham pegado uma lata de tinta dos pertences de uma das vítimas e tinham escrito "abraços grátis" na sua caverna para atrair as pessoas. Segundo eles, de alguma forma, tinham aprendido essa frase das pessoas, já que se comprovou que os espiavam e tentavam estudá-las antes de caçá-las. Eram como monstros. Tudo isso fez com que as pessoas deixassem de acampar por um tempo. Eu, depois disso, tive medo de fazer minhas rondas na floresta, pois nunca soubemos se havia mais deles ou se sua história era verdadeira. E nunca saberemos, porque talvez existam mais deles nas profundezas da floresta, onde ninguém jamais chegou. Essas florestas são imensas, e depois de uma certa zona, é proibido entrar devido aos animais que habitam lá e ao risco de se perder. Continuei mais alguns anos nesse trabalho e depois me aposentei, mas com certeza é uma história que continuarei contando, mesmo com medo, pelo resto da minha vida.